Nessa manhã eu quero, em primeiro lugar, dizer para você que a presença de Deus está em todos os lugares. Se você já ouviu falar a respeito da onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, até naqueles lugares que você nem imagina, Deus está lá. A onipresença de Deus, a onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Então Deus está em todos os lugares. Deus, Ele pode todas as coisas e Ele se manifesta não em todos os lugares. Então eu quero falar um pouquinho disso, porque tem pessoas que acham que porque Deus está na vida dela, não, Deus está na minha vida, eu já aceitei Jesus e como Ele está na minha vida, Ele vai se manifestar na minha vida. E nem sempre. Às vezes Deus está na sua vida, mas Ele não está se manifestando na sua vida. Tá? Então quero trazer um pouco disso aqui, porque tem muita gente que ela crê que Deus está na vida dela e ela está em crise, porque não tem manifestação de Deus na vida dela. E você vai entender hoje que tem pessoas que não reconhecem o poder de Deus e por isso Ele não pode se manifestar na tua vida. Então a importância de você crer a despeito das circunstâncias e a importância de você entrar nesse lugar de uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não se move pelas circunstâncias, mas uma fé que se move pela palavra. O que Deus disse, o que Deus falou. Então eu vou continuar crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus estabeleceu. A palavra de Deus se encontra em 1 Crônicas 13, o versículo, eu quero ler o 7 aqui bem rapidamente. Da arca da casa de Abinadab levaram a arca. E na casa de Abinadab a arca passou 20 anos. Da casa de Abinadab levaram a arca num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus e do som das harpas. E aí eu quero que você já pule lá por versículo 13, que diz assim: por isso Davi desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi e em vez disso levou para a casa de Obed-edom, de Gate. E a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família em tudo o que ele possuía. O Senhor abençoou a vida de Obed-edom em 3 meses em tudo que ele possuía. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã, enche-nos com a tua palavra, com os teus ensinamentos, e que nós possamos sair daqui não como nós entramos, mas entendendo o poder da tua presença manifesta, em nome de Jesus. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu faço uma oração todos os dias aqui pela manhã. A primeira oração que eu faço e também nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, nas minhas imersões, em tudo que eu vou fazer, se eu vou fazer um atendimento, eu faço essa oração. E eu oro assim: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tens liberdade para operar. Vem com a tua presença, manifesta a tua presença nesse lugar. Essa oração é uma oração de pedido, de manifestação da presença de Deus e dizendo: Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Se eu tenho algo para fazer, mas o Senhor tem outro algo para fazer, que seja feito algo que o Senhor tem. Se eu tenho algo para falar, mas o Senhor tem outra coisa para manifestar no meio das pessoas, que o Senhor traga aquilo que o Senhor tem para manifestar.
Que o Senhor me pare, que o Senhor cale a minha boca, para que o Senhor possa se manifestar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ser aquele que ministra aos corações das pessoas que estão nesse lugar, nessa ambiência. Porque às vezes, queridos, nós temos muito boas intenções. A última ministração que eu fiz foi a respeito de Davi, que ele tinha intenção de construir uma casa para Deus. E o profeta falou: faz aquilo que você intentou no seu coração. Só que Deus manda o profeta voltar e dizer: não, fala para Davi que ele não vai construir nada. Que ele não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir essa casa é Salomão. Então, às vezes a gente tem boas intenções, mas as nossas intenções não estão conectadas e conduzidas pelo Espírito de Deus. E nós precisamos saber que Deus está em todos os lugares, em todos os lugares. Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está na rua, Deus está na praça, Deus está na padaria, Deus está em todos os lugares. Só que Deus não se manifesta em todos os lugares. Não existe o agir de Deus em todos os lugares. Não existe a manifestação de Deus em todos os lugares. Deus não está falando em todos os lugares. Deus não está ministrando em todos os lugares. E Deus não está operando em todos os lugares, apesar de Ele estar lá. Deus só manifesta nos lugares aonde Ele é invocado. Deus só se manifesta nos lugares aonde Ele é honrado. Deus só se manifesta nos lugares aonde Ele tem liberdade para operar, para ministrar. Por isso que você vê que tem igrejas que você vê libertação, que você vê cura, que você vê mover de Deus, que você vê um movimento do Espírito de Deus. Mas tem igrejas que você vai, Deus está lá, tá. Só que Deus não se manifesta. Porque as pessoas disseram para Deus: não vem se manifestar aqui não. Fica quietinho. Você tem que seguir ao nosso panorama aqui, a nossa liturgia, aquilo que a gente estabeleceu. A gente aqui tem tudo cronometrado, tem tempo para tudo aqui. Então Deus, o Senhor tem que respeitar a estrutura que nós criamos, para que o culto seja assim, 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 assim. E você vê que tem toda uma liturgia e muitas vezes Deus não está manifestando em nada naquela ambiência e naquele lugar. Deus está lá? Tá. Mas não tem manifestações de Deus, não tem um mover do sobrenatural naquela ambiência e naquele lugar. E dentro da palavra que nós lemos, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem o Abinadab, que ele recebe a presença de Deus na casa dele, o Abinadab. Ele recebe a Arca da Aliança, que simbolizava a própria presença de Deus, ao ponto de, quando a arca ela era colocada no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e não era todo mundo que tinha acesso à Arca da Aliança. Só tinha acesso à Arca da Aliança o sumo sacerdote. Nem os sacerdotes comuns tinham acesso à Arca da Aliança, mas só o sumo sacerdote, ele tinha acesso à Arca da Aliança uma única vez no ano, aonde inclusive ele entrava dentro do Santo dos Santos amarrado. Ele era amarrado para que, se algo acontecesse lá dentro, ele fosse fulminado, as sinetas que estavam na roupa dele parassem de bater, ele era puxado, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Só que o que acontece? No decorrer da jornada, o povo de Israel, eles vão entrando em processo de desobediência, e a arca, em uma das guerras, ela é tomada pelos filisteus. E os filisteus, diante da arca, eles começam a ter um embate, eles começam a viver um processo de crise, onde eles começam a ter tumores, começam a ter várias situações dentro do arraial dos filisteus, e eles falam assim: o problema é essa arca, então vão devolver ela. E na hora de devolver, acaba que a arca ela vai parar na casa de Abinadab.
Então essa arca, que simbolizava a presença de Deus, ela vai parar na casa de Abinadab. E a Bíblia, ela diz que Abinadab ficou 20 anos com a arca na casa dele. 20 anos. Não foi 2 dias, 3 dias, 4, foi 20 anos. 20 anos da presença na casa de Abinadab, 20 anos da glória de Deus na casa de Abinadab, 20 anos daquela arca dentro da casa dele, mas não houve nenhum tipo de manifestação. Ele não viveu cura, ele não viveu prosperidade, ele não viveu libertação, ele não viveu crescimento, ele não viveu desenvolvimento, ele não viveu restauração, ele não viveu nada. Nada na vida de Abinadab aconteceu. Da mesma forma que Abinadab estava antes da arca, ele permaneceu pós a arca. E tem pessoas que são exatamente assim. A sua vida antes de Jesus e depois de Jesus é a mesma coisa. Não faz nenhuma diferença. É por isso que tem pessoas que falam assim: ô, fulano é crente, é cristão? Eu prefiro eu. Tem gente que fala. Por quê? Porque ele não vê nenhuma diferença na tua vida. Não tem diferença, nada acontece, não tem novo, não tem novidade de vida. Tem pessoas que acham, não, mas eu aceitei Jesus, eu convidei Jesus para entrar na minha vida, a arca está na minha vida, mas não fez nenhuma diferença. Fez nenhuma diferença. Por quê? Porque você não reconheceu quem você convidou para entrar na sua casa. Você não reconheceu quem você convidou para entrar na sua vida. São filhos que são cegos, surdos, são insensíveis à presença, insensíveis à voz de Deus, insensíveis ao mover e ao agir do Espírito Santo. Pessoas que convidaram a arca, a presença de Deus para a sua vida, mas não fez diferença nenhuma. Por quê? Não existe manifestação do poder de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Abinadab. A arca, queridos, ela não mudou. A arca não mudou, a presença não mudou, a glória de Deus não mudou. Qual era a diferença daquela casa que recebeu? A diferença era das pessoas que tinham recebido a arca. A palavra de Deus diz assim, que a arca foi levada para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca de Deus ficou na casa dele 3 meses. E o Senhor o abençoou em tudo que ele possuía. Deus abençoou a família de Obed-edom. Deus abençoou o casamento de Obed-edom. Deus abençoou o gado de Obed-edom. Deus abençoou os filhos de Obed-edom. Deus abençoou tudo que fazia parte da vida de Obed-edom. Parece que nós estamos vivendo um processo de discriminação, né? Aos olhos humanos você fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Realmente tem. Tem alguma coisa errada e não está no céu. Eu costumo dizer, o problema não está no céu. O problema está na terra. E normalmente o problema, ele é muito visível. Quem recebeu a arca fez a diferença entre o mover e o não mover. Quem recebeu a arca fez a diferença entre reconhecer a presença. Existe uma lei chamada lei do reconhecimento. Lei do reconhecimento. Tem muitas pessoas que perdem oportunidades na sua vida porque não entendem a lei do reconhecimento. Abinadab passou 20 anos com a arca dentro da sua casa, com a presença de Deus dentro da sua casa, com o poder de Deus dentro da sua casa, e nada mudou, porque ele não reconheceu
o que estava dentro da sua casa, porque ele não reconheceu a presença de Deus, porque ele não reconheceu o poder de Deus, porque ele não reconheceu o Deus poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Só que em paralelo a isso, um homem chamado Obed-Edom recebe a mesma arca, a mesma presença na sua casa. Em 3 meses, sua vida é completamente mudada. Porque ele reconheceu, lei do reconhecimento. Ele reconheceu a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Deus salva, cura, liberta, transforma, prospera, capacita, enche de sabedoria, muda situação, história, circunstâncias. Ele reconheceu que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Ele reconheceu que a arca simbolizava a presença manifesta de Deus. E Deus pôde se manifestar poderosamente na casa de Obed-Edom ao ponto da notícia ser espalhada por Israel. Olha, Obed-Edom, por conta da arca, ele tem sido abençoado em todas as áreas da vida dele. A vida dele tem crescido, prosperado, ampliado, desenvolvido. Obed-Edom tem sido um homem extremamente abençoado por conta da presença. O que mudou? A presença não mudou, mas a maneira de enxergar a presença mudou. A maneira de receber a presença mudou. A maneira de reconhecer a presença mudou. A maneira de honrar a presença de Deus mudou. Como você reconhece Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Aquilo que você crê é aquilo que se manifesta na tua vida. Se você crê que Deus não pode mudar a sua história, você vai permanecer no mesmo lugar. Se você não crê que Deus é poderoso para mudar circunstância, situação, você vai permanecer no mesmo lugar. Então a importância de você ter o olhar de fé, de você acreditar a despeito das circunstâncias, de você acreditar que Deus é maior que o seu problema, que Deus é maior que a adversidade, que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, que Deus pode mudar circunstâncias e situações, que Deus ele não apenas salva, mas ele cura, ele liberta, ele transforma, ele capacita, ele muda circunstâncias, ele muda a situação. Ele pode transformar aquilo que para você é impossível, impossibilidade. Então, a forma como você vê Deus, a forma como você crê em Deus, a forma como você enxerga, vai fazer completa diferença na manifestação de Deus na tua vida. Por isso que você vê que Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Para que Deus se manifeste, precisa haver uma coisa chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que nele esperam. Sem fé é impossível viver o Evangelho. Sem fé é impossível ver as manifestações do poder de Deus. Sem fé, você não vai viver aquilo que Obed-Edom viveu, a manifestação gloriosa da presença. Deus está em todos os lugares, todos. Mas Ele só se manifesta onde Ele é reconhecido. Deus está em todos os lugares, mas Ele só é manifesto aonde as pessoas creem, acreditam. A presença de Deus está em todos os lugares, mas ela só vai se manifestar com poder aonde existe o reconhecimento desse poder. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele foi uma cidade que era a sua cidade, onde Ele foi criado, onde Ele cresceu, chamado Nazaré. Quando Jesus chega nessa cidade,
Ele era o Jesus que curava, libertava, transformava, ressuscitava morto, curava cego, aleijado, mudo. Era o Jesus das manifestações. Ele libertava os cativos, os oprimidos. Só que quando ele chega em Nazaré, a palavra de Deus diz, e Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Só houve algumas manifestações. E a palavra de Deus continua dizendo, por conta da incredulidade daquele povo. A incredulidade, ela bloqueia o agir de Deus nas nossas vidas. A incredulidade paralisa a manifestação do céu na nossa direção. A incredulidade nos rouba de viver os planos, os projetos e o propósito que Deus tem para nós. Por isso que é tão importante eu alimentar a minha fé, eu fortalecer a minha fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela é gerada nos seus ouvidos. E é por isso que tem muita gente incrédula, porque ela permite ouvir muitas palavras de incredulidade. Tem muita gente que não reconhece o poderio, a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque os seus ouvidos têm recebido incredulidade contínua. E por conta disso tem sido gerado incredulidade no seu coração. E você precisa gerar fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você precisa gerar fé no seu coração. Você precisa gerar a lei do reconhecimento dentro de você. Para que você reconheça quem Deus é. Para que você reconheça a grandeza, a soberania de Deus, né, Ana? A grandeza, o poderio. Para que você reconheça que Ele é ilimitado. Não tem limites para Deus. Mas tem pessoas como aqueles que estavam em Nazaré que limitam o poder de Deus. E eles começaram a questionar quem era Jesus. Uai, mas ele não é o filho de José? Mas ele não é o filho de Maria? Mas não era ele que estava aqui com a gente na nossa infância, brincando? Não era ele que ajudava o pai dele ali a fazer carpintaria, fazer mesa, fazer cadeira? Não. Eles não reconheceram quem Jesus era. Tem pessoas que Deus manda para a sua vida. Tem pessoas que Deus manda para a sua vida com o chamado de libertação. E muitas vezes você não reconhece. Você não reconhece o conselho, você não reconhece a orientação, você não reconhece. E muitas vezes você perde a oportunidade de viver o novo de Deus para a sua vida. Reconheça a presença de Deus. Reconheça aqueles que Deus envia com uma palavra de vida, com uma palavra profética, com uma palavra de direcionamento. Reconheça a arca da aliança que está sendo apresentada para você. Talvez você tenha uma vida inteira que você está diante da presença, mas que você não reconhece o poder da presença. Você está diante da presença, mas você não crê. E aí, mesmo que ela esteja lá, ela não se manifesta como deveria na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Durante anos, eu acreditava num Deus que só salvava. Anos. Que Deus salva, que Deus salva, que Deus salva, que Deus salva. E Ele salva. E Ele salva. E é interessante, queridos, que eu ouvia que o restante das coisas não eram importantes. Que o restante das manifestações de Deus não eram importantes. E é importante sim. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que liberta, é o mesmo Deus que transforma.
É o mesmo Deus que prospera. Manifestações diferentes de um mesmo Deus. Só que a única coisa que eu vivia de Deus era a salvação. E se Deus tivesse chamado você só para ser salvo, Ele tinha salvado você e te levado para a eternidade. Só que Deus, Ele quer salvar você, Ele quer libertar você, Ele quer curar você, Ele quer transformar você, Ele quer restaurar você. Por quê? Porque Ele quer usar você como um vaso de honra nessa terra, para que você possa agregar vida, valor e transformação na vida das pessoas. Se fosse só para te salvar, Ele salvava você e levava. Mas tem uma grande obra que Deus quer fazer primeiro em você e depois através de você. Primeiro em você e depois através de você. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para que você entenda que a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Em todos. Mas ela não se manifesta em todos os lugares. Ela só se manifesta onde ela é reconhecida, onde ela é honrada, onde ela tem liberdade para se manifestar. Que hoje você possa entender que existem multiformes maneiras de Deus se manifestar. Que Ele é o Deus que entra na casa de alguém, como entrou na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus diz assim: em 3 meses, o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Em 3 meses, o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Deus não precisa de muito tempo para mudar a nossa vida, para mudar a nossa jornada, para mudar a nossa história. Deus não precisa de muito tempo para curar você, para libertar você, para transformar você, para prosperar você. Deus, Ele muda as circunstâncias, estações, assim, ó. Só que eu preciso adentrar nesse lugar, como Obed-edom adentrou. Um lugar de reconhecer quem Deus é. E eu tenho orado muito para perguntar ao Senhor: Pai, me revela quem o Senhor é, com mais profundidade, para que eu te conheça, para que eu te reconheça, para que eu possa adentrar nesse lugar de reconhecimento da tua presença. Porque enquanto eu cria, queridos, que só Deus só salvava, a única coisa que eu vivi foi a salvação. Ponto. Mas a partir do momento que eu entendi que Ele libertava, eu fui liberta. A partir do momento que eu entendi que Ele prosperava, eu comecei a prosperar. A partir do momento que eu entendi que Ele curava, eu vivi inúmeras curas. Eu vivi cura de cegueira, cura de nódulo, cura de cisto, cura do meu filho. Inúmeras curas. Então Ele é o Deus que salva, mas Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que prospera, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que faz tudo em todos e em todas as coisas. Mas eu preciso reconhecer quem Ele é e a presença dEle. Eu preciso reconhecer e honrar essa presença, porque senão a presença de Deus vai estar na minha vida, mas ela não vai se manifestar em mim. Eu preciso reconhecer, eu preciso acreditar. Muitos estão sendo paralisados, inclusive hoje, pela incredulidade. E é isso que tem paralisado você. Você não tem conseguido acreditar. Obed-edom, ele creu. Obed-edom, ele reconheceu. Obed-edom, ele permitiu que a presença se manifestasse dentro da casa dele. Abinadab, ele não acreditou. Abinadab não reconheceu. Abinadab não permitiu que a presença se manifestasse dentro da casa dele. E ele não viveu, apesar de ter passado 20 anos com a Arca da Aliança dentro da sua casa, ele não viveu nenhum tipo de manifestação. Tem pessoas que têm 20 anos, que ela congrega e serve a Jesus, mas a vida dela nunca teve nenhum tipo de mudança, de transformação real.
Porque não houve reconhecimento da presença. Deus te trouxe aqui hoje para que você reconheça a presença, para que você honre a presença e para que você permita que a presença se manifeste na sua vida. Tenha coragem de fazer orações do tipo: faz a tua vontade, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer. Eis-me aqui, Pai, para renunciar o que eu preciso renunciar. E faz a tua vontade. Cumpre o teu propósito e o teu querer na minha vida. Senhor, se manifesta como o Senhor quiser se manifestar. Faz, cumpre o teu plano, cumpre o teu projeto. Orações que tem pessoas que têm medo de fazer. Uma vez eu lembro de uma mulher que ela falou assim: Ismael, eu tenho medo da vontade de Deus para mim. Aí eu abri a palavra e falei: vou te mostrar a vontade de Deus para você. É boa, perfeita e agradável. E com certeza melhor que a sua. A vontade dele sempre vai ser melhor que a nossa. A vontade dele sempre vai ser muito mais poderosa, agradável, perfeita que a minha e que a sua vontade. Que você, em nome de Jesus, você possa adentrar nesse lugar de reconhecimento, de honra e dar liberdade para o Espírito de Deus agir e operar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Que você diga: Senhor, está aqui, Senhor, a minha empresa. Me dá sabedoria, direção, orientação. Está aqui, Senhor, eu quero o Senhor de sócio na minha vida. Eu quero o Senhor, aquele que cuida, que orienta, que me capacita. Senhor, está aqui minha família. Está aqui, Pai. Está aqui minha casa, está aqui meu casamento. Senhor, se manifeste poderosamente. Faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida, em nome de Jesus. Cumpre o teu propósito, cumpre o teu chamado. Ó Deus, cumpre o teu plano na minha vida. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer. 3 meses foi suficiente para que a vida de Obed-Edom fosse completamente transformada, ao ponto das pessoas ouvirem falar a respeito. Ao ponto das pessoas ouvirem falar a respeito. Ao ponto das pessoas ouvirem um testemunho. Deus quer construir testemunhos na sua vida, ao ponto das pessoas estarem falando de você. Você viu fulana, o quanto ela é abençoada? Você viu fulana, o quanto a vida dela foi transformada? Você viu fulana, o que aconteceu com ela? Você viu? Olha, Deus mudou completamente a história de vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede, que você sonha ou espera. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Que você hoje possa reconhecer essa presença de Deus. Que hoje você possa reconhecer o poderio de Deus. Que hoje você possa reconhecer, você possa dizer: Senhor, hoje eu te reconheço. Eu reconheço a tua presença, a tua grandeza, o teu poderio. Me faz crer no que a tua palavra diz. Me ajuda para que eu vença toda a incredulidade na minha vida. Para que eu possa viver como Obed-Edom. Transformações poderosas na minha vida, na minha casa, na minha família. Que eu possa adentrar nesse lugar de experiências profundas contigo. E que eu me torne uma testemunha viva do mover e do sobrenatural do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós apresentamos as nossas vidas diante do teu altar. Pai, que nós não sejamos como Abinadab, que passou muitos anos, 20 anos, com a arca dentro da sua casa, mas não reconheceu, não honrou e não houve manifestações do Senhor. Mas que nós sejamos como Obed-Edom, Pai. O nosso coração possa reconhecer quem o Senhor é. Que nós possamos honrar a tua presença. E que nós possamos, ó Pai, viver a manifestação do teu Espírito. Pai, que a fé no sobrenatural encha o nosso coração. Que nós sejamos homens, mulheres de fé, cheios do teu Espírito Santo, conduzidos pela tua presença. Que nós não venhamos limitar o teu poder. Que nós não venhamos limitar a tua presença, que nós não venhamos limitar o teu agir, mas que nós possamos crer a despeito das circunstâncias e situações.
Oramos nessa manhã, apresentamos diante do teu altar, casa, família, filhos, ó Pai, e dizemos para ti nessa manhã, se manifesta dentro da nossa casa, família, empresa. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Faz como o Senhor quiser fazer. Nos leva para um lugar de profundidade na tua presença, para que nunca mais nós venhamos voltar para um lugar de superficialidade. Toque em vidas aqui nessa manhã. Encha com a tua sabedoria. E, ó Deus, que nós possamos nos tornar testemunhas vivas do teu poder, da tua graça, da tua bondade, da tua libertação, da tua prosperidade. No nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.